O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, antes de mais nada, quero agradecer ao convite do Padre Genaldo por poder partilhar com vocês nesta noite a liturgia da palavra deste dia 31 de julho, que nos apresenta um paralelo bastante profundo entre o profeta Jeremias e Jesus de Nazaré. Observe na primeira leitura que Jeremias convidava o povo à conversão e anunciava que aquele culto ao mal que existia no seu tempo traria consequências graves para Jerusalém. Os chefes, porém, ao invés de ouvir o apelo de Jeremias e agir em consonância com a ordem do Senhor, afinal um profeta sempre fala em nome do Senhor, criticaram Jeremias, acusaram-no e prenderam-no. Jesus, que também se coloca na linha dos profetas, embora seja ele mesmo o cumprimento de toda a profecia, anunciava aquilo que ele chamou de reino de Deus. Falava, como disse o texto, como nunca alguém havia falado, e realizava milagres. Mas seus conterrâneos parecem não ter suportado que alguém de seu convívio, alguém que era amigo, que era próximo, manifestasse uma sabedoria tão elevada e tivesse ao mesmo tempo o poder de fazer milagres. Ambos, Jeremias e Jesus, precisaram lidar com a ridicularização e até, por que não, a humilhação. Na exortação apostólica sobre o chamado à santidade nos dias atuais, chamada Gaudet et Exsultate, do Papa Francisco, que ele entregou para a Igreja em março de 2018, ele destacava que suportar as humilhações da vida é condição para que nós nos tornemos humildes. E o Papa escreve: sem as humilhações não há humildade e nem santidade. Se não fores capaz de suportar e oferecer a Deus algumas humilhações, não és humilde e nem estás no caminho da santidade. A santidade que Deus dá à sua igreja vem através da humilhação de seu Filho. E este é o caminho. Não digo que a humilhação seja algo de agradável, porque isso seria masoquismo, mas que se trata de um caminho para imitar Jesus e crescer na união com ele. Notemos que o discurso de Jeremias desagradou vivamente a todos, que inclusive o condenaram à morte. E é bonito ver, no entanto, que apesar de tudo, apesar de toda a perseguição, o profeta Jeremias não foi alguém que se retratou ou que precisou retirar uma vírgula daquilo que disse. Pelo contrário, ele confirmou toda a palavra que disse, porque afinal de contas, ele falava as palavras daquele que o havia enviado. E é justamente talvez essa tranquilidade de Jeremias para enfrentar aquilo que hoje nós chamamos de martírio, que confirma o caráter divino da sua missão. Jesus, de igual modo, permaneceu fiel ao seu projeto até o fim. E quando morreu, o Pai o ressuscitou como se estivesse carimbando e dizendo: este é realmente o meu filho. Por isso que, nesta mesma linha, o Papa nos ensina que as humilhações nos fazem semelhantes a Jesus. Como é que nós, cristãos, lidamos com as perseguições, as humilhações, as dificuldades que vão aparecendo na vida, no nosso dia a dia? Será que nós temos como convicção aquela promessa de Jesus antes de subir ao céu? Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus é nosso mestre, nós somos seus discípulos. Isso significa que nós o temos como nossa opção fundamental e, portanto, que o nosso caminhar está ligado ao dele. Como diz a primeira carta de São Pedro,
Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais seus passos. Os Atos dos Apóstolos também narram depois que os apóstolos se sentiram alegres por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Nós, hoje, somos convidados também a imitar os gestos de Jesus. Naturalmente que não por cópia, mas porque nós estamos inseridos nele. Estamos de tal modo unidos a ele que a nossa vida quase que já está traçada para ser a mesma vida que Jesus também levou. Mas quantas vezes no nosso dia a dia nós nos calamos, até por conveniência, dizemos que nos calamos para não perder a amizade. E nisso nós permitimos muitas vezes que as pessoas blasfemem, que as pessoas até falem mal da igreja e a gente se cala. É claro que nenhum de nós tem poder, quem dera talvez tivéssemos, nenhum de nós tem poder para mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Mas a gente também não pode ser cristão omisso. Lembremos-nos que no ato penitencial da missa nós dizemos que confessamos por pensamentos, pecamos, aliás, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Portanto, é preciso ter coragem, ainda que nos seja pedida, quem sabe, por que não, até a nossa própria vida em última instância. O máximo testemunho que é pedido ao cristão é justamente a máxima humilhação, entregar a sua vida pela causa de Cristo, o martírio. Bem-aventurados sois vós, disse Jesus, quando mentindo disserem todo tipo de mal e calúnia contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Esses dias circulou pelo WhatsApp um pequeno vídeo do Papa. Alguém lhe pergunta, o que fazer quando vêm as humilhações, quando vêm as perseguições? E o Papa disse, se for possível, supere-as. Se não for possível superá-las, suporte, até que você tenha condições de superá-las. Mas nunca se desespere, porque o desespero nunca faz parte do cristão. E de fato, ao ouvir estas palavras, ao ouvir sobre esta necessidade que nós cristãos temos de aprender também a administrar os sofrimentos, as dificuldades, as humilhações, alguém poderia até se questionar, mas de onde eu vou tirar forças para suportar isso tudo? Onde eu vou encontrar forças para suportar as perseguições? E é importante nós nos lembrarmos da vocação de Jeremias, lá no capítulo 1 do livro. O Senhor Deus dirige-lhe a palavra e diz, antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. É importante termos isso sempre em mente. Aqueles que o Senhor escolhe para si, Ele mesmo capacita com sua força e com sua graça. E depois, a gente também tem que se lembrar daquilo que Jeremias, em contrapartida, disse ao Senhor. Quando se apresentavam as tuas palavras, eu as devorava. Tuas palavras eram para mim contentamento e alegria do meu coração. Ou seja, Deus faz a parte dele. Deus nos convida e nos leva para junto de si. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte, buscando com toda a sinceridade, com toda a abertura de coração. Pois como reza o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal temerei, pois estás comigo. Teu bastão e teu cajado me dão a segurança. A palavra, portanto, tem uma força e uma potência extraordinárias, capazes de provocar mudanças e também de agir por si. Nenhum de nós pode controlar a palavra de Deus. Ela simplesmente nos alimenta e certamente, na medida em que nos alimenta, nos ajuda a suportar as humilhações que dia a dia vão também nos assolando. Como Jeremias, nós também precisamos aprender a alimentar-nos da palavra. O Papa, ainda no texto sobre a santidade, nos ensina que suportar as humilhações é uma graça que cada um de nós precisa pedir. E ele até sugere uma pequena oração. Senhor, quando chegarem as humilhações, ajuda-me a sentir que estou seguindo atrás de ti no teu caminho. Senhor, quando chegarem as humilhações, ajuda-me a sentir que estou seguindo atrás de ti no teu caminho. Desde os primórdios do cristianismo existe perseguição. Tentaram de todas as formas calar os primeiros cristãos e assim silenciar a igreja. No final do século II, início do século III, Tertuliano escreveu: o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Ou seja, por mais contraditório que possa parecer, quanto mais
Tentavam matar os cristãos e matavam, mais a igreja se edificava, mais a igreja crescia, porque é, sobretudo, o Espírito Santo quem anima e sustenta a igreja. O Senhor, portanto, nos ajude, a exemplo do nosso Mestre, a suportarmos com parresia, ou seja, com bastante ousadia, as dificuldades que aparecerem no nosso caminho, no dia a dia da vida, confiantes de que Ele mesmo, o bom Jesus, sempre nos fortalecerá no caminho. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.